Oh, aleluias. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Aleluias. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem, filho amado, vem como estás. Aleluias. Vem, vem, filho amado, vem como estás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Aleluias. Precisamos de ti, Pai. Venha nos conduzir na tua luz. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Oh, aleluias. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali
Vem, ó Brasil, vem, oh, aleluia. Oh, vem, filho do Brasil, vem, filho amado. Vem, filho da maldição, que tem bênçãos para o filho amado do Pai. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem como estás. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Dia dos Pais, amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, amém? Para ser a igreja de Jesus, a igreja da vontade de Deus, a igreja do menino dos olhos de Deus, a igreja amada do Senhor, a igreja de boas obras. Foi isso que Deus quer da sua igreja. Por isso nós vamos dizer aqui algumas igrejas e as qualidades, e qual são a repreensão, qual são a indignação de Deus com aquela igreja, amém? Aí está escrito assim: eu, João, irmão vosso companheiro, na tribulação do reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve no livro e manda 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, os seus evangelistas, aleluia. E a palavra do Senhor estava sendo pregada, aleluia. E Jesus agora queria alertar João, aleluia, para que ele escrevesse a escritura sagrada, que é hoje que nós estamos vendo aqui, essa palavra de Deus, para direcionar a igreja, para exortar a igreja, para trazer a igreja à reflexão, para despertar a igreja, para levantar a igreja e ao mesmo tempo colocar conscientização na igreja, para que a igreja fosse consciente. Diga glória a Deus. Se eu for repetir isso agora, só Deus mesmo, amém? Porque Deus, ele começa a falar na minha boca todas essas palavras. Agora, irmãos, na primeira igreja, a igreja de Efésio, você vê que Deus, ele viu problemas, ele viu algumas situações, o qual ele queria que a carta fosse escrita para os pastores da igreja e para que também os membros da igreja, aleluia, porque certamente vem primeiro pela estrela da igreja, o castiçal da igreja, o candeeiro, que é o pastor da igreja, depois também vem para os membros daquela igreja, aleluia. E certamente agora, Apocalipse 2, versículo 2, você vê: conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que mesmo se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, aleluia. E tem perseverança e suportasse as provas, por causa da casa de Deus, todo dia no culto, ele ora bastante, ele clama bastante, ele é uma pessoa dedicada, ele vem para a igreja, vai à igreja, cuida da ceia, faz tudo o que deve se fazer, o que serve de Deus. Mas quando ele se lida com muita gente, falsos crentes, falsos apóstolos, falsos profetas, aleluia, ele sofre muito, irmão, ele acaba perdendo o primeiro amor. Por isso essa igreja de Efésios estava perdendo o primeiro amor, o pastor da igreja, aleluia, por causa do próprio sofrimento que a igreja trazia para ele, aleluia. E Jesus então mostra que há igrejas nesses últimos dias passando esse tipo de coisa, amém? Pastores sofrendo, pastores padecendo, aleluia, não querendo mais. Quantos eu vi de pastores que entregou a credencial em ministérios? No começo era mil maravilha, foi ungido, foi consagrado, depois trabalhava no começo, todo dia perseverava, visitava doente, visitava enfermo, como Jesus fala. Só que por causa de tantos falsos obreiros da iniquidade, homens maus, que se infiltram na obra de Deus, como se fosse crente, evangélicos, às vezes pessoas mal, começam a sofrer, e aí ele vai desanimando. Ah, não vou mais. Às vezes o culto é 3 vezes por semana, ele diminui para 2. De repente ele orava 24 horas, agora já não ora mais. Aí ele vai ficando, vai perdendo o amor pela obra de Deus. Quantos pastores se encontrou por aí e não quis mais? Então essa igreja estava tendo uma meta. Por isso que ele fala no versículo 3: tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome,
e não te deixasse esmorecer. Aleluia. Então uma pessoa sofre muito pelo nome de Jesus. Amém? Aleluia. Porque muitas pessoas falam: nossa, agora eu vou viver, eu sou o anjo da igreja, e pensa que é só mar de rosa. Não é. Começa a sofrer. Porque começa a entrar aqueles que querem atrapalhar o caminho, a obra, aqueles que pegam contra, aqueles que não querem cooperar. Aleluia. Tem muito isso aí, irmão. É uma batalha espiritual tremenda. E essa igreja de Efésios, na época, estava passando isso aí. E muitas igrejas hoje, nos dias de hoje, também está passando isso aí. Pastores que não estão mais aguentando. E muitas vezes Jesus fala: mas tu tens suportado. Aleluia. Aleluia. Por isso que ele fala: e meu nome, aleluia, e não deixasse esmorecer. Aleluia. Só que o amor foi indo. Amém. A pessoa tinha uma aparência que estava forte, que estava robusta, que estava ali, mas na verdade o amor dele já não era mais como era antes. Então Jesus agora queria cobrar da igreja, aleluia, que voltasse a amar, aleluia, amar a sua casa, amar a sua obra, porque as lutas, as perseguições, as batalhas, aleluia, contra o anjo da igreja, contra a igreja de Jesus, muitas vezes é contínuo, aleluia. Muitas vezes eu, como pastor, sei que tem hora você está lutando, você não sabe nem com o que, aleluia. Tem dia que você está numa dificuldade, está numa batalha, aleluia, e dá vontade até de pegar e jogar tudo fora, aleluia. Como fala, né? Chutar o barco, jogar tudo, aleluia. Aquele lutador que já está ali e tal, mas por quê? Porque aqueles outros que estão lutando contra, muitas vezes não luta certo, não luta correto, sempre com injustiça, sempre com jogo sujo, sempre com mentira. Aí, porque todo falso apóstolo, todo falso crente, ou às vezes pessoas usadas pelo próprio diabo, o que acontece? Ele joga sujo, aleluia. Está parecendo aquele jogador, né? Aquele jogador que o outro vem perto dele, ele dá uma cotovelada nos olhos, aleluia, para ficar com a bola, para poder fazer o gol, aleluia. Você vê, tem alguns lutadores de luta livre, quando eu era criança eu via, tudo ensaiação. Pega um pozinho lá, um pó de serra, joga no olho do outro, o outro fica meio tal, depois ele aleluia, e dá um pega para acabar e joga com o rosto no chão, aleluia. Depois bate. E o que é isso? Jogo sujo, aleluia. Não era para o lutador tal. Tem outros que podem até usar um chumbo na luva, alguma coisa, ou soco inglês dentro da luva. Já aconteceu um lutador que foi lutar com o outro e descobriu que dentro da luva dele tinha um negócio que era tipo um soco inglês, aleluia. Era um negócio que batia, por isso que ele estava derrubando os adversários. Aí processaram ele e quase prenderam esse lutador. Então é um lutador sujo, aleluia. Então muitas vezes o anjo da igreja, o pastor, ele sobe, porque muitas vezes Satanás, os próprios falsos vem com o jogo sujo, aleluia. Bate tudo dolorido, amém, irmão? Às vezes mente, calúnia, às vezes, né, causa perseguição, aleluia, forma grupinho, são tudo isso. E com isso a igreja de Efésio estava perdendo. Por isso que no 4 fala: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te de volta à prática das primeiras obras, senão eu venho em ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tendes, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicoditas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: e ao vencedor darei-se a que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Então você vê, Jesus estava alertando: olha, você não tem uma coisa boa, você não aceita o Nicolaitas, aleluia, e você, aleluia, é uma pessoa que odeia obras, aleluia, mas não gosta de se envolver com coisa errada, aleluia, mas perdeu o primeiro amor, tá vendo? Então Jesus estava chamando o pastor para a igreja para lutar novamente, amém? Aleluia. Porque é pecado a pessoa assumir uma obra de Deus, aleluia, e ficar relaxado nela por causa das lutas, porque as lutas aí fazem a pessoa relaxar. O inimigo vai lutando, vai chamando, vai perseguindo, vai e tal, que ele acaba ficando desgostoso da vida. Temos que pastores que entram em depressão, irmão. Tem pastores que procuram tratamento médico. Se você fizer na terra sobre a estatística de pastores que dirigem uma igreja, você vai ver quantos hoje estão internados, ficaram depressivos, doentes, ficaram por causa da luta, aleluia. E Deus, então, vendo isso, o que ele faz? Ele vem ali e fala: olha, você tem que continuar, você tem que levantar, aleluia, porque você ainda tem algumas coisas boas, aleluia, e eu tenho contra ti que você abandonou minha casa, abandonou
pode te vencer. Diga glória a Deus, igreja. Então essa igreja de Efésio é uma igreja que o pastor estava precisando voltar à primeira prática, trabalhar, dedicar. As lutas enfraqueceu, a perseguição enfraqueceu, e ainda tinha Deus contra ele, que Deus não quer saber. Não vou orar mais, não vou trabalhar mais, não vou pregar mais, não vou visitar mais. E Deus não quer saber, irmão, aleluia, porque Deus quer você ativo na obra, bem ativo, pregando, orando, aleluia, e glorificando o nome dele, porque ele sabe que você aguenta a prova, que você tenha amor por a obra, mas você não pode esmorecer, porque aí você tem Deus que não é agradável, amém? A visita de Deus, ele vai cobrar de você, para que você seja dedicado, aleluia. Assim é a igreja de Efésio. Outra igreja, aleluia, que a gente vê aqui, é de Esmirna, aleluia, no capítulo 2, aleluia, você vai ver que a igreja do 2:8, essa igreja é uma igreja que passou um processo de prova, uma prova mais forte ainda, uma prova mais difícil ainda, aleluia, do que o primeiro. Primeiro era perseguição, era falso apóstolo, falso crente, aleluia, aleluia, e não aguentou e perdeu o primeiro amor, aleluia. E Jesus então diz: isso aí eu não estou gostando, por isso que eu estou escrevendo, mandando João essa carta, que você, pastor da igreja, que é a extrema que estava escrevendo, volte ao seu primeiro amor, porque senão tem algo contra ti, aleluia. Quero que você me ama a minha palavra, ama a minha igreja, ama a minha vontade, mesmo que você está sofrendo, se levanta. Agora no 2:8 você vê a carta a Esmirna. Tudo isso é na Ásia Menor. O anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto. Torna a viver, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que de si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tem as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e darei-te a coroa da vida. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz nas igrejas: e o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Diga glória a Deus. Então você vê que a igreja de Esmirna é uma igreja ao qual o Senhor, aleluia, reapresentou: sou aquele que te vi morto, mas estou vivo, sou o Senhor da igreja. E essa carta, ao qual João escreveu para Esmirna, ele dizendo que conhecia a tribulação, era uma igreja atribulada, uma igreja perseguida, uma igreja com muita luta, uma igreja com muitas dificuldades, aleluia, e certamente, mas era uma igreja para Deus rica, uma igreja que para Deus valia muito ouro, era uma igreja que para Deus era valiosa. Por isso que ele diz: tem tribulação, aleluia, tem pobreza, quer dizer, tem situação difícil. Que hoje tu vai falar que igreja não pode ter pobreza, que igreja não pode ter isso, que igreja não tem luta, não é verdade? E não é verdade isso aí. Tem igrejas na terra que ela passa por esse processo: problema financeiro, problema de perseguição, problema de tribulação e as blasfêmias. Eu já ouvi pastores de grande dominação falar: essa igrejinha de esquina aí, com meia dúzia de pessoas, aquele pastorzinho lá e tal. Até eu levantei e comecei a orar a Deus, e Deus falou: deixa ele falar. Ele tá, depois nós vamos ver essa igreja aí. E essa igreja então acha porque tem tudo, então ela critica aquela igreja que passa a tribulação, aquela igreja que é mais pobre, e aquela igreja diz que não é tão rica financeiramente, aleluia, mas para Deus ela vale ouro, ela é menina dos olhos dele, aleluia. E certamente uma igreja que não tem muito grande financeiro, não tem muita riqueza e tal, que nem essa igreja de Esmirna, nos dias de hoje existe muita igreja assim. Sabe o que acontece? Essa igreja recebe blasfêmia, aleluia. Todo mundo blasfêmia contra aquela igreja, amém, irmão? Todo mundo joga pedra naquela igreja, todo mundo fala daquela igreja, a placa daquela igreja, aos bancos daquela igreja, a estação daquela igreja, aleluia, a lâmpada daquela igreja. Hoje nem lâmpada LED é a lâmpada daquela de bocal, aleluia. Eu fui pregar numa igreja, eu e minha esposa, né, não vou citar lugar, questão de época, que quando você levantava as mãos, assim, você tinha que tomar cuidado para não tocar na lâmpada, era um bocalzinho, aleluia. E uma igreja até de nome, a igreja,
E tinha umas 3 igrejas dessa daí, que eu não vou citar a questão de ética, mas você vê quantas blasfêmias tu não faz com aquela igrejinha. E era um poeirão lá, porque tinha rua de terra lá, fala pra você, irmão. Às vezes você chega lá, você tá no banco, você saía pau pra tudo quanto é lado. As outras que tinha lá, aquela grupo de congregação, de alguns nomes que eu não vou falar questão de ética, mas vocês já imaginam que foi muita grande que só ela tem salvação. Sabe o que fazia? Ficava blasfemando contra aquela igrejinha lá, meu. Aquela igreja do pastor clamando, fazendo luta, aleluia, passando poeira, passando multa. A eletricidade, a luz, era aquela lampidinha, só Jesus para ter misericórdia, do tempo da arca, da aliança, aleluia. Então, irmão, aqui você vê, irmão, ele diz: não tem umas coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está posto a lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Então essa pessoa tem que ser fiel, amém? O pastor da igreja, essa igreja tem que ser fiel até a morte, porque vem a blasfêmia, vem os falsos judeus, que se declara judeus, quer dizer, se declara ser crente, evangélico, se declara ser o servo de Deus, ser de Cristo, mas não é, aleluia, está mentindo, porque está perseguindo a própria igreja de Deus, e ainda, você ainda quer matar aquela igreja, quer acabar com aquela igreja, aleluia, fechar as portas daquela igreja, aleluia. E às vezes usa rádio, usa televisão. Tem muitos apóstolos aí que ultimamente está mandando fechar a porta das igrejas de rua, igrejas que tem esquinas, em bairros, aleluia, porque sabe que aquela igrejinha, e fica assim. Mas aquela igreja às vezes está passando uma prova, amém, irmão? Aquela igreja, às vezes, o pastor daquela igreja de esquina, ou de beco, ou do canto, ou do lugar simples, no bairro humilde, aleluia, aquela igreja está passando uma prova, e às vezes uma prova dura, aleluia, às vezes uma prova, o qual até quase morrendo, aleluia, amém, com a corda no pescoço, aleluia, amém, num mato sem cachorro, com a pulga atrás da orelha, num labirinto sem saída, aleluia, amém, essa é a igreja que vai passar uma prova de morte, uma igreja o qual ali ficou de tal ponto, e Deus não quer que aquela igreja esmoreça, tem que ser fiel até a morte, aleluia, tem que ser fiel até se morrer, por causa do nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Deus, que é poderoso, aleluia. Alguém, Satanás colocou a igreja, você que é a igreja, vou trazer uma prova que eu vou te falar, e ele está falando: não tem prova, é só bater, não é não, irmão. Tem água na igreja, que ela passa um processo que eu vou falar para você. Olha aí, a igreja de Esmicha é uma das igrejas que tem hoje na terra. Tem muita igreja passando situação aí de blasfêmia, de perseguição, de sofrimento, aleluia, e ainda uma tribulação, aleluia, e ainda tem que ser fiel até a morte, aleluia. Deus não quer saber não, irmão, porque aquela igreja é a igreja que vai passar esse processo, aleluia. Às vezes Satanás é permitido ele perseguir, fazer aquelas coisas para ver se aquela igreja é fiel, aleluia. Por isso que ele diz no versículo 10, não tem umas coisas que tem que sofrer, quer dizer, diz que igreja não sofre, pastor não sofre, né, aleluia. Mas essa igreja era uma igreja que tinha que passar pelo sofrimento. Paulo era uma dessas igrejas. Paulo, quando Jesus chamou ele disse: Paulo, você vai ver agora o que é padecer, sofrer por causa do meu nome. Então tem gente hoje, pensa que é o pastor daquela igreja, multidão, prospera, e tem pastor que Deus assume a igreja, não, já começa a blasfêmia, a tribulação, o falso apóstolo, o crente perseguido, irmão, a luta, e às vezes ele chega a um ponto de passar um processo de morte, aleluia, até alguém quer matá-lo, aleluia, ameaça de morte. Você viu, teve um irmão que assumiu uma igreja, que eu também não vou dizer, toda essa experiência que a gente passou na obra de Deus, no lugar, e o líder deu para ele a igreja, para ele subir. No primeiro dia, ele foi lá, botou uma placa, limpou a igreja, do ministério e tal. Sabe o que aconteceu? Já veio 3 ameaçando ele, se eu ver culto nessa igreja, você vai morrer. Mostraram a arma e falaram que se havia esse culto à noite, eles iam lá e acabar com o culto, aleluia, e ele ia ser morto. Aí ele ligou para a liderança e falou para a liderança que não estava, porque foi ameaçado de morte. Mas irmão, quando você assume uma obra de Deus, você é o anjo da igreja de Deus,
mesmo as blasfêmias, mesmo as lutas que se vinha, ele não podia fechar as portas da igreja, nem que ele morresse pelo nome de Jesus, nem que ele fosse baleado pelo nome de Jesus, nem que fosse queimado, aleluia, pelo nome de Jesus, ele não poderia entregar a chave da igreja. Por isso ele não passou na prova, e se ele tivesse passado na prova, até mesmo morrendo pelo Jesus, ele receberia a coroa, como está no 11. Aleluia. Ele diz assim, e se posto à prova e tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, darei-te a coroa da vida. Aleluia. Então você vê que a prova, ela tinha um período de tempo, amém, irmão? Era 10 dias, ele tinha que resistir, aleluia. Agora, certamente ele não ia morrer, amém? Era ameaçado de morte, foi uma ameaça. E muita gente, você pode ver, assume o pastor da igreja. Tem um pastor que falou para mim, não, depois de ungido, acabaram de colocar o homem na minha cabeça. Aí daquele dia começou minha mulher. Aí depois começou os filhos. Aí depois começou uma mulher, que a mulher dele juntou com a outra na igreja e começou a luta. Formou os grupinhos tentando derrubar ele. Disse que ele chorava mais de 6 meses, ia para o monte, aleluia. E a mulher tentando derrubar ele, aleluia. Amém? Tudo isso aconteceu depois que ele foi ungido e assumiu a igreja. Aleluia. Enquanto Deus não colocou a unção sobre ele, não teve esse problema. Recebeu a unção, assumiu a igreja, começou a perseguição. Já encontrou mulher com os olhos desse tamanho, já juntou com outra mulher na igreja e já começou a em cima dele, aleluia. E ele passou um processo de 6 meses, irmão. Não foi 10 dias, foi 6 meses, mas não morreu. Venceu, assumiu a igreja, ganhou muitas pessoas para Jesus, aleluia. Diga glória a Deus, igreja, aleluia. Agora, tem um período para acabar a prova, aleluia. O problema é que ninguém quer passar 10 dias, não é verdade? E às vezes a pessoa não quer passar nenhum dia, aleluia. Prova por causa do nome de Jesus. Você pode ver, provou a igreja, provou o crente. Não vou ser mais crente. Não vou nessa igreja. Muita luta. Muito demônio, muita capeta. Aí começa, irmão. Aí ele já entrega a carteirinha, já não usa nem paletó e gravata, não quer saber de mais nada, aleluia, irmão. Aleluia, quer muito dolorido. Aí ele entrega, chuta o balde, aleluia. Eu conheci um, irmão, que ele ia na rádio, pregava, era uma maravilha, irmão. Tinha mais uma multinacional, e eu chegava lá fazer programação da rádio e nem falava com ninguém, irmão. Era o seu cara. Aí de repente, sabe o que aconteceu? O pastor estava tão simples que tinha um carro bom, uma boa mulher, ganhava um bom emprego, trabalhava multinacional, pagava rádio, fazia aquela programação linda. O cabelo dele não parecia, nossa, que era só secado com cabelo mesmo, secador profissional. O creme dele era de primeira qualidade, aleluia. O shampoo dele, eu falo para você, irmão, é anti-caspa, é antibactéria, aqueles que mudam para não perder a cor do cabelo, revitalizador. Não fala para você, irmão, aleluia. O rosto dele, fala para você, irmão, era tudo creme de primeira qualidade, os dentes tudo escovadinho. A melhor escova, esse dia eu fui comprar uma escova de dente, misericórdia, 25 reais, aleluia. Eu amei, foi mais 8 pau a pasta. Falei, nossa, essa pasta que é clareadora de dente, 8 pau. Fiz a conta, 34 reais, aleluia. Foi por ficar com a minha mesmo. Então, irmão, até aí ele estava indo. Quando veio a prova, irmão, perdeu o carro, perdeu o emprego, irmão. Aí encontrei com ele, um dia eu estava aqui orando, ele veio e disse, nunca mais eu prego a palavra do Senhor, nunca mais eu falo desse Deus. Quando eu falava desse Deus, agora eu perdi minha esposa, perdi meu trabalho, é multinacional, agora estou desempregado, o cabelo dele já não era bem penteado, a roupa dele já não era bem passada, eu já estava com o rosto, já com umas marcas de dormir de noite, aleluia, com marca de pé de galinha, com marca de cutícula no rosto, aleluia. Aí ele já não queria mais servir a Deus, aleluia. É fácil só quando está pregando, quando está anunciando, está tudo indo bem, com dinheiro no banco, isso aqui, é o missionário, chega com um carrão, né, irmão? Quero ver você chegar aqui no pastor Paulo para pregar, eu quero você põe a mão no direito, nada, põe na mão esquerda, nada, e todo mundo se chamando, esse pastor não tem bênção, esse pastor não está do nada, esse pastor isso aqui é nada, irmão. Assim, essa igreja de esmirra que está passando prova, aleluia, 10 dias de prova, mas se fiel, aleluia, que ele te dará a coroa da vida, aleluia, e ainda vai encontrar salvação, diga glória a Deus, aleluia, na segunda morte. A outra igreja é a igreja de Pérgamo, capítulo 2 agora, versículo de Pérgamo. Tudo na Ásia, que são as igrejas de ouro, para vocês entenderem. Tudo que essa carta foi escrita na época da Ásia, agora menor, na Turquia,
de Deus, por isso que ela tem seus momentos, tem sua dificuldade. Agora, um pastor sabe que uma dessas igrejas ele é, aleluia, e certamente todas essas vai servir de experiências das igrejas para outros pastores, porque tem pastor aqui em Pérgamo agora, capítulo 2, versículo 14, tá vendo? Vamos lá no 13, aleluia, Apocalipse 2, versículo 13: conheço o lugar em que habitas e onde está no trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda os dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tendo todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticaram a prostituição. Outras têm também dos teios que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, que não venham em ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aleluia. Então você via essa igreja de Pérgamo, era uma igreja que ela tinha lá o seu pastor, tinha um homem de Deus, e também tinha Satanás naquela igreja. Aleluia. Satanás, ele tinha uma ação naquela igreja, e ele estava agindo naquela igreja. Ele tinha um trono lá, amém? Porque esse trono foi colocado lá naquela igreja de Esmira? Porque o anjo da igreja era até uma boa pessoa, mas ele estava permitindo, aleluia, que Satanás, aleluia, dominasse a igreja, aleluia. E algumas pessoas que estavam na igreja, era o caminho que Satanás tinha para permanecer com o trono dele na igreja, amém? Então aí, aonde aquela igreja que suporta a prostituição, aquela igreja que suporta corrupção, aceita, né? Corrupção, suborno, todo esse tipo de coisa, tem um trono de Satanás lá, aleluia. Um dia o pai falou: nossa, mas aquele pastor quase ninguém persegue, todo mundo é amigo dele, então isso aqui e tal. É claro, irmão, aleluia. Tendo capinha nas costas, um dinheirinho a mais, isso aqui e tal. Presbítero na igreja. Chegou na igreja com boa roupa, com bom carro, tem boa chácara, boa fazenda. Não demora muito, irmão. Já sobe, chama o presbítero na igreja, isso aqui. Mas tudo o quê? Igrejas que foi feita através do quê? Através de corrupção, aleluia. Não tem nada. Então, há um trono de Satanás lá, aleluia, habitando naquela igreja de Esmirna. E outra coisa também, que eles permitiam as coisas, práticas de idolatria, aleluia. Então você vê, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava totalmente contaminada. E os tronos, não se preocupa com nada, os tronos de Satanás está lá, né? Então por isso que o Senhor cobra do pastor, fala: vou dar um tempo para se arrepender, consertar a sua vida. Você sabia que hoje muitas pessoas, de mesmo ministérios, igreja, é uma corrupção terrível, é um investimento, é coisa de dinheiro, é suborno, aleluia. Pode ver, não que eu tenha nada contra a política, mas fica evidente que a política já contaminou muita igreja por aí. Não que eu estou acusando especificamente ninguém, amém? Eu estou dizendo que pela mídia, pelos próprios jornais, pelos próprios processos, você vê que às vezes a igreja marca, a igreja não que ela não pode, ela tem que orar pelas autoridades de eminência. A Bíblia fala sobre isso, mas a igreja não pode deixar entrar. Por exemplo, o público chega na época de política, aí todo político, todas as pessoas vêm ali fazer seu discurso, aleluia, e muitas vezes aquela pessoa anda errado, muitas vezes é um mau político, muitas vezes não é o homem de Deus, aleluia. Aí o que acontece? O trono de Satanás está ali, era a igreja de Pérgamo. Agora essa do Nicolaítas aqui, você vai entender, abre lá em Números 25, você vai entender, aleluia, diga glória a Deus. Então tem igreja que Satanás fica sentado no telhado, aleluia. Satanás está ali, por causa do que? O pastor da igreja já permitiu tudo pode, irmão, aleluia. Você vê que tem gente que chega aqui e diz: posso usar assim, você pode, mas você não vai permanecer, aleluia. Você vai ter que mudar, você vai ter que se transformar, porque eu vou pregar, aleluia, amém, irmão? E aí Jesus vai usar minha boca e vai chamar você como igreja, tem algumas posições, não. Aí aonde aquela pessoa fala: não, então não, vai para aquela
outra igreja. E naquela igreja que permite o trono de Satanás está lá. Aleluia. Aí a pessoa pode fazer o que quer. Amém? Dentro da igreja, a pessoa pode trocar de mulher toda hora, pode ter amante, pode estar adulterando, fazendo todas essas coisas, e não tem problema. Aleluia. Trono de Satanás está na igreja. Então vamos abrir lá em Números. Aleluia. Diga glória a Deus. 25, para você entender isso. É muito profundo isso aqui, irmão. E vocês têm que conhecer. Aleluia. E Deus hoje quer falar na ceia. Aleluia. No versículo 1 está escrito: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se como as filhas dos moabitas. Está vendo? E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses dela. Juntando Israel, Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Diz o Senhor a Moisés: toma-te todas as cabeças do povo, enforca-te o Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Aleluia. Então você vê o mundanismo, as coisas do mundo, ou a prostituição, a lascívia, todo tipo de coisa não convém na igreja de Deus. Não convém. Então aqui mostra que a igreja de pé é uma igreja que poderia, amém, todo mundo ter relacionamento sexual com as pessoas mundanas. Por exemplo, o crente pode namorar uma pessoa do mundo. Não pode na palavra, irmão. A Bíblia fala que é julgo desigual, e o sexo só depois do casamento. Mas aqui não, eles estavam fazendo, aleluia, os lugares, as vidas deles, como se fosse um dia no motel tal nome, um motel no outro motel, porque hoje tem motel na Avenida de São Paulo ali, quando você vai viajar, você só vê motel, aleluia. Você pode ver a maioria dos instigadores só vive na porta do motel, aleluia, contratado pelas mulheres para achar os adúlteros, os adúlteros que traem, aleluia. Então, qualquer um deles tem até câmera, né, instalado, tem circuito nos motéis, tem até gente lá dentro para quê? Para desvendar o crime da mulher que está traindo, aleluia. E muitas vezes do homem que está traindo. Então isso aí virou até um centro de tal. Agora imagine isso na igreja, irmão. A pessoa vem para o culto na igreja, o rapazinho fica coçando a costa da namorada depois do culto. Ai, meu bem, é hoje, aleluia. E começa a tal. Às vezes uma pessoa vem a primeira vez na igreja, a pessoa já se envolve, aleluia. Aí ela entra como nicolaítas, ela se envolve com pessoa mundana, ela pega a bênção de Deus, ela acaba prostituindo, ela acaba virando uma idólatra, aleluia. E aí sabe o que acontece? Ela morre espiritualmente, amém? Ela às vezes acaba sendo enforcada, aleluia, pela sua própria vida espiritual e acaba morrendo diante de Deus. E aqui, sabe o que Deus mandou? Vai lá e enforca, aleluia, todos que estão envolvidos, que essas mulheres, porque estão prostituídos com a filha de outras nações, quer dizer, está envolvido com pessoa do mundo, com os ímpios, aleluia. Aí, isso Deus não aceita, e isso é que Deus estava falando na igreja, aleluia, de Pérgamo. Diga glória a Deus, igreja. Então nós temos que conhecer a palavra. Então ali havia o trono de Satanás, por quê? Porque as mulheres da igreja podem namorar com a mulher mundana, o homem da igreja pode namorar com a mulher, e assim vice-versa, aleluia. E não pode, irmão, porque é um povo separado de Deus. Deus não quer que se envolva, aleluia. E quando começa, sabe que Deus chegou ao ponto de falar para eles: mata todos eles, enforca eles, aleluia. E sabe o que? Passa a espada neles, e eles foram atravessados com lanças e espada, enforcados e lança e espada. Isso quer dizer que a igreja de Pérgamo estava assim. Deus falou: vai ser enforcado, vai ser morto todos os prostitutos, todos aqueles que cometem pecado, aleluia, com mundanismo dentro da igreja, que não se envolve com coisa errada, aleluia, com as coisas do mundo, aleluia, vai você passar a espada e também vai morrer enforcado, aleluia. Porque é isso a palavra. Por isso que fala aqui no versículo 8: foi após o homem israelita até o interior da tenda, e o atravessou o homem israelita e a mulher, e ambos pelo ventre, aleluia. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Então quando a pessoa está na igreja, ali, pega ali na prostituição, fazendo a obra do nicolaíta e na idolatria, o que acontece? Isso não aceito na igreja do Senhor, aleluia. Isso não é bem visto, não. Ah não, Jesus aceita, depois eu caso. Não, não. Então cuidado
vê se realmente não vem nos cultos, não ora, se não é de Deus, não tem a marca de Deus, você vai se envolver, ou se vai entrar, aleluia, como foi esses povos de Deus. Aí você acaba morrendo, enforcado, sofre, dano, e muitas vezes não é aceito na sua igreja, aleluia. Tem igreja que nós não fazemos isso, mas tem igreja, se a pessoa for pego em adultério, aleluia, essa igreja exclui a pessoa, aleluia. Eu mesmo já orei com uma pessoa que ela saiu com o rapaz do mundo, eu estava orando, falei, ó, tem um negócio na sua barriga. Ela falou, não, não tem. Falei, tem um negócio no seu ventre. Ela falou, não tem, tem sim. Ela foi até lá em cima. Aí ela voltou chorando até aqui e falou, ó, eu pequei, eu conheci um jovem na igreja, ele era bonito, eu gostei muito dele, e eu dormi com ele, e agora estou grávida dele. E a minha dominação não aceita quando a mulher engravida de um rapaz mundano, e eles vão me excluir, eu vou ficar quieta. Ai, começou a chorar. Aí eu orei por ela, não sei depois o que Deus fez, aleluia, mas ela estava com esse problema, aleluia. Aí apareceu um rapaz bonito na igreja, ela foi e se encheu, aleluia. E nesse tempo era uma maldição dentro da igreja. Pecado dentro da igreja é uma maldição, aleluia. Por isso Deus fala isso. Vamos voltar lá agora. Diga glória a Deus. Depois você vê em casa isso aí, porque é muito forte. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, e às vezes fala com o pastor, está pegando pesado, aleluia. Mas não é, irmão. Nós temos que conhecer, aleluia. Por isso que ele diz no versículo 19, no 3:19, aleluia. Peraí, não, nós estamos aqui no 2 ainda, aleluia. No versículo 14: e tanto, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tem, as que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque as maciladas diante dos filhos de Israel, para cometer coisas sacrificadas aos ídolos e a prática da prostituição. Amém? Então você viu, o que ele fazia? Havia suborno, havia influência. Às vezes eu estava conversando com o irmão, falando, cuidado, você tentando mudar as coisas, falando sem conhecer, sem saber, você vai ter problema com Deus. Porque a obra de Deus, ela tem já a sua palavra, ela já tem a sua doutrina, e é essa que nós temos. Nós não podemos mudar a doutrina de Deus, aleluia. Porque tem gente que vem dar uma ideia, às vezes vem dar uma mensagem, às vezes ele faz isso aqui, acaba corrompendo o pastor da igreja, e o pastor entra naquilo, pronto, quando vem já está no caminho de Balaão, amém? O que era isso? Balaque oferecendo um dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, aleluia. E muitas vezes essas coisas trazem também algum problema, e isso tinha naquela igreja, aleluia. Agora vamos continuar, agora no capítulo 2, versículo 20. Essa igreja, a igreja da idolatria, a igreja ao qual Deus espera que ela se arrependa, mas dificilmente ela vai se arrepender, aleluia. São poucos que se arrependem, por isso que Jesus vai falar sobre isso. Apocalipse 2, versículo 20: porém contra ti, que tolerares essa mulher Jezebel, a quem em si mesmo se declara profetiza, e não somente em si, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e cometerem coisas sacrificadas a ídolos. Teve tempo para que se arrependa, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prostra de cama, bem como em grande tribulação, o que como ela adultera, caso não se arrependa das obras que incita. Matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aleluia. Então essa igreja é a igreja da idolatria, a igreja influenciada por Jezebel. Aleluia. Jezebel era quem? Jezebel, mulher de Acabe, o qual a casou com ela, e ela era sacerdotisa de Baal, aleluia, filha, aleluia, de Tibaal, e certamente ela implantou em Israel a idolatria, o sacerdote de Baal, a prostituição com as mulheres. Eles tinham templos, um templo tinha como as características do membro do homem, e o outro como se fosse de uma mulher, aleluia, porque eram dois tipos de demônio que agia, aleluia, ali naquele lugar, que era pombagira, aleluia, amém, e o demônio, que pode ser qualquer outro nome, tranca-rua, qualquer outro, que estava ali representando, aleluia. Eram dois tipos de demônio que comandou, aleluia. Então Jezebel era uma profetisa, se declarava profetisa, mas vivia na prostituição, amém, irmão? Vivia nas coisas erradas, e adorava ídolos, aleluia, de Baal, Deus
quer dizer, essa imagem hoje dentro da igreja, o nome de entidade, tudo isso aí que você vê, aleluia, essa é a igreja Tiatira na terra. É a igreja que o sacerdote continua profetizando, se dizendo, aleluia, mas ensinando as pessoas a idolatrar, aleluia. Tem aquela imagem de escultura, aleluia, as pessoas viver em prostituição não só física, mas também prostituição espiritual diante de Deus. Quando você tem uma imagem de escultura, se adora outro nome, é prostituição, aleluia. E quando você aceitou um dia o Senhor, e você é a noiva do Cordeiro, vive diante de Deus, e você peca com esse tipo de coisa, e começa a adorar um ídolo, é a mesma coisa eles. Então, eles estavam vivendo de uma forma de prostituição com ídolos, aleluia, e também fisicamente, tudo podia, aleluia, tudo eles faziam, aleluia, eles punham as pessoas como sacrifício nus, aleluia, diante de Baal, como oferta para Baal, aleluia, as mulheres nuas e oferecia, assim como também lá em Efésios, diante dos Efésios, que eles faziam, aleluia, ali sexos, aleluia, diante dessas deusas de Ana, aleluia, que nós chamamos também de uma pombagira, aleluia, e ali fazia que monte de prostituição, aleluia. Certamente isso daí já vem até da parte de Roma, por isso que Paulo escreveu em Romanos, que o homem mudou a sua forma natural de fazer sexo, né? E aí por isso Deus nos entregou a maldição, né? Então certamente os homens do passado, certamente em Roma, aqueles que diziam os deuses, eles faziam isso, homem com homem, amém? Sexo, essas coisas, aleluia, também é uma prostituição física. Agora eles também faziam outra prostituição com os deuses deles também, aleluia. Então por isso aqui, essa igreja Tiatira é aquela igreja que chega lá, está cheia de imagem, e o pessoal está pregando, aleluia. É a igreja chamada Jezebel. Por isso em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus falou: olha, isso que eu tenho contra ti, ó sacerdote. Por quê? Porque ainda seduz o meu povo, aleluia. Aí por isso o meu povo está indo à prostituição, à idolatria. E ele diz em Oséias 4, 6: eis que o meu povo perece, porque me falta conhecimento, aleluia. Aí ele mesmo diz: eis que eu tenho contra ti, aleluia, e ainda não será mais sacerdote diante de mim, e nem os seus filhos. Oséias 4, 6. É o que ele está falando aqui. Então a igreja está na terra, essa igreja Tiatira, a igreja da idolatria, a igreja das margens, que Jezebel, aleluia, se diz profetiza. Quer dizer, um homem representando Jezebel, amém? Representando a igreja que não agrada a Deus, a igreja da idolatria, a igreja da prostituição, aleluia, e continua ensinando os outros errado ainda. Quer dizer, o que está na frente é que está fazendo o quê? Aleluia, está contaminando todos os outros. E os outros vai, você liga a televisão, às vezes eu ligo para ver alguma coisa, ou aquele monte de igreja, aleluia, o outro carregando o padre não sei quem, o outro não sei quem, o fulano de tal, o Deus não sei o que, o não sei quem, não sei da onde. Aí começa, aleluia. Aí você fala: nossa, que falando o nome de Jesus, isso aqui, essa igreja te atira, aleluia. Então por isso que ele fala no 20: tenho porém contra ti que tolerarás essa mulher Jezebel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduz o meu servo a praticar prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos, né? Então essa igreja é a igreja de Tiatira, a igreja da idolatria, a igreja que está aí, ó. E aí Deus está dando tempo para que essa pessoa que tem essa prostituição nesse espírito de Jezebel, que foi ensinado, aleluia, porque vem através de uma liderança. Se você prestar atenção, essa igreja de Tiatira é um grande líder que colocou essas coisas, aleluia? E através dele, Jezebel está operando. Quer dizer, Jezebel influenciou essa igreja. Então Jesus vai dar uma chance para essa igreja deixar a prostituição, deixar a idolatria. Diga glória a Deus, igreja. Agora, no capítulo 3, você vai ver outra igreja. Agora essa igreja é a igreja que Deus, aleluia, ele também estava de olho para que a igreja mantesse uma vigilância, aleluia, porque muitas vezes a igreja vai perdendo a vigilância. Apocalipse agora 3, para nós e terminamos, aleluia, versículo 2: se vigilante, consumido o rosto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-te, arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerei de modo algum em que a hora virei como contra ti. Aleluia. Tens contudo
pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então essa igreja é aquela igreja que ela tem obras, aleluia, amém? Porque o Senhor certamente é uma igreja, nós vamos ter que ver isso no versículo 1 em diante, não tem como, vou voltar aqui para você entender. O anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem o sete Espírito de Deus, sete estrelas. Conheço tuas obras, que tem o nome de que vive, mas está morto. Tá vendo? É aquela igreja que fala: nossa, é um crente, mas está morto. Muito na oração, muito nos cultos, muito na fidelidade, muito na adoração, muito no conhecimento. Está morto, amém? Um crente morto. Vamos orar, irmão. Não sei o que, 2 horas. Sempre aquele crente que já morreu. Vamos para os cultos hoje, vamos obedecer, vamos ser fiel. O céu vai estar aberto para nós, vamos receber a coroa da vida. Não está importando com mais nada. É o crente morto, tem fama de crente. Lá vem o crente, mas está morto, amém? Uma vez chegou uma pessoa aqui: eu sou de tal dominação, isso aqui e tal. A hora que eu dei o microfone, não tinha nada para orar, irmão. Não tinha força para orar, não tinha força nada, mas tinha aparência de crente, amém? Tinha até um paletó, uma gravata com uma Bíblia na mão, mas estava morto, aleluia. Isso não quer dizer que uma pessoa tenha com uma Bíblia na mão, porque tem uma gravata, um paletó, quer dizer que é um crente avivado, aleluia. Você vai conhecer um crente avivado, a igreja avivada, aleluia, quando a igreja ora, a igreja nova, a igreja adora, a igreja tem compromisso, a igreja é fiel, aleluia. Porque se ele for uma igreja que só de aparência, Jesus tem contra ele, que é uma igreja morta, aleluia. É a igreja que morreu, você está faltando deitar, aleluia. Está morto, tem fama de crente, mas falou de orar com ele? Não. Falou de fidelidade? Nada. Falou de trabalho? Nada. É uma igreja morta. Assim estava a igreja de Sardes, é uma igreja morta, uma igreja, olha que Jesus falou: ser vigilante, consumido o rosto que estava para morrer, porquanto não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, a igreja que está morta, aleluia. A igreja que para orar, você tem que bater no crente, aleluia. Para vir na Santa Ceia, você tem que, na verdade, tem que mandar 10 zip-zap, aleluia, mandar uns 10 telefonemas, aleluia, e mandar o irmão ainda falar para ele que tem Santa Ceia nesta noite, aleluia. É um crente morto, só está com fama de crente. Aí Jesus fala para ele que tem que acordar, porque ele pode de repente ser chamado por Deus, amém? Por isso que ele fala em Mateus 24 sobre a vigilância, porque ele virá como ladrão de noite, amém? Quando você não espera. Então aquele crente que está morto, amém? Ele tem uma oportunidade, amém? De ainda acordar, amém? Para a vida, amém? E viver, ouvindo a palavra, aceitando o que Deus está falando, e agora ficar na vigilância, esperando o seu Deus voltar, aleluia? Porque ele virá de repente. Então o crente morto não está nem preocupado: Jesus vai voltar, se ele voltar, nem está preocupado com a volta de Jesus, irmão, aleluia? Agora quando o crente está vivo na frente de Deus, orando, quando fala para ele, fala: Maranata, lá vem Jesus, aleluia? Porque ele está esperando o teu Senhor, aleluia. É o crente avivado. Então Deus tem alguma coisa quando o crente morto, aleluia. Só tem aparência de crente. Vamos louvar, hoje não dá, porque a minha voz está muito boa, eu vou morar lá, irmão. Quer dizer, ele nunca tem tempo para nada, aleluia. Nunca está ligado em nada. É um crente morto. Misericórdia, diga misericórdia. Aí Jesus fala no 3: lembra-te, pois, de que ter recebido e ouvido, guarda-te, arrepende, aleluia. Porquanto se não vigiarei, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum a hora que virei contra ti. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Então você vê mesmo na igreja onde tinha os mortos, ainda tinha alguém que agradava a Deus ainda. Diga glória a Deus, aleluia. Então tinha ali naquela igreja, em Sardes, ali, mas só que todas essas igrejas nos dias de hoje. Então nós começamos a falar na primeira, segunda, terceira, são 7 igrejas, nós já estamos terminando, aleluia. Então você vê, irmão, que Deus está de olho na sua igreja, conhece cada igreja, cada pessoa, conhece cada pastor líder da sua igreja. E todos eles, ele vê um pastor perseguido, né, Gino? Que não aguenta, que isso aqui, não quer nada com coisas mal, mas perdeu o primeiro amor. Outra igreja, porque é uma igreja que passa tribulação, precisa de 10 dias ser provada, aleluia. É uma igreja que às vezes é blasfemada, essas coisas, e Satanás, aleluia, está perdendo a igreja, Satanás está tentando derrubar a igreja, e Deus está provando a sua igreja, aleluia. Um período de tempo para receber a coroa. A outra igreja que nós vimos, deu para entender que a
a igreja o qual o Senhor mostrou para nós, aquela igreja que aí está na idolatria, que está na prostituição dos nicolaítas, que não tem nenhum tipo de compromisso real com Deus, aleluia. A igreja que o trono de Satanás está nela. Por quê? Corrupção, mentira, tudo pode na igreja, é trono de Satanás, está lá. Então nós temos que acordar, irmão. Agora a igreja dos idólatras, a igreja da prostituição, cheia de imagem, e o líder lá ensinando e seduzindo os outros, e aquela multidão indo atrás. Então Jesus quer que essa igreja se arrepende, aleluia. Mas pelo que mostra a palavra, não vai se arrepender não, amém não? Agora no capítulo 3 nós vimos a igreja morta, né? Uma igreja que diz que tem fama de igreja, mas está morta, aleluia. Você vê como o crente está vivo espiritualmente, quando falou orar, irmão, ele já acende a sua lamparina, já pega, já tem azeite de sobra, já começa a orar, aleluia. Fala para mim no culto, nossa, aleluia. Então essa igreja. Agora, certamente, no meio dessa igreja já tem algumas pessoas, aleluia, que ainda adoram a Deus. Diga glória a Deus. Quem adora a Deus, levanta as mãos, diga glória a Jesus. Diga glória a Deus nessa igreja, aleluia. Pode ter uns mortos na igreja, vai ter uns que ainda adoram, diga glória a Deus. Vamos agora caminhar para você aprender a última agora. Agora, nessa última igreja, a igreja, nós estamos de Sardes, aleluia. Agora nós vamos para a igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia é a igreja o qual o Senhor falou que é uma igreja que guarda a palavra, uma igreja que persevera e vive a palavra. Foi a única igreja que foi totalmente elogiada, foi essa, que Deus falou, não tenho nada contra ti, aleluia. Amém? Então por isso que ele falou no capítulo agora 3, versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo declaram judeus, não são mais mente, e eis que farei vir prostrar a teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, concede o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Então essa igreja é a igreja que foi elogiada por Jesus. A única que você não vê, eu tenho contra ti. Todas elas tinham, pastor que perdeu o amor, a igreja que não queria passar na prova, a igreja que se corrompeu, a igreja que deixou Satanás fazer o trono, aleluia. A igreja que não queria nada de verdade, só de idolatria, de prostituição, a igreja que não se importava com adultério, não se importava com nada de coisa, pessoa da igreja namorar com qualquer um que chega e viver uma vida de seguro que mais de pecado. Agora essa igreja, a igreja que Jesus falou, eu coloquei essa porta aberta diante de ti, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, aleluia. Eis que farei muitos da sinagoga de Satanás. Irmão, eu carreguei um monte de caixa de linguiça, de frango, e falei churrasquinha a semana inteira, porque eu guardei a palavra, eu perseverei, e Satanás, o acusador, caiu por terra. Vamos dar uma salva de palmas para Deus Todo-Poderoso. A Filadélfia é a igreja que guarda a palavra, persevera na palavra, aleluia, vive a palavra até o fim, aleluia, no meio de luta. Agora, essa outra igreja, temos que terminar, temos só mais 5 minutos. Agora, essa igreja, no 3,16. Agora, essa igreja já acha que precisa de tudo, que não falta nada. É aquela igreja que ela já acha que ela fala, você, não é verdade mesmo? Aleluia. Aí, Apocalipse 3, agora versículo 16. Assim, porque és mortos, e não é quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da tua boca, aleluia, da minha boca, porque estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que estou infeliz e sim miserável, pobre e servidor. Está vendo? Aconselho que de mim compre ouros refinados para te pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e comilho para ungir os olhos, a fim de que veja. E eu repreendo e disciplino quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei e entrarei em sua casa e estarei com ele, comigo, e eu com ele. Aleluia? Ou vice-versa. Então, por isso, irmão, essa igreja que se iludiu, a igreja que às vezes não decide nem ser quente e nem ser morno. Quer dizer, eu ainda estou pensando ainda, não é verdade?
em ser, ou viver, ou aceitar Jesus como Salvador, ou obedecer a sua palavra. Essa igreja é a igreja que Deus não agrada. É uma igreja que não toma atitude nenhuma, meu. É uma igreja que não vai nem para frente nem para trás, né? Nem se ensina ou não. E por isso que Deus falou, nem se ensina ou não. Passou disso, é procedência maligna. Então essa igreja é aquela igreja que ainda está em dúvida. Eu não vim para os cultos hoje não. Não vou servir Deus agora, vou deixar para amanhã. Aleluia. Teve um que eu falei para ele, ele me perguntou para ele, se ele aparecia aqui para lutando, falar comigo, eu vou para a igreja. E eu peguei e falei, não, mas eu já preguei a palavra para você, a palavra dele, a palavra do Senhor. Aleluia. Ele falou, não, se ele aparecia aqui para mudar e tal, eu aceito ele. Falei, não, ele não vai aparecer, ele já veio, já morreu, já ressuscitou. Aleluia. Agora ele viu o seu espírito, ele viu os profetas pregar a palavra. Aleluia. Então tem hora, irmão, que aquela igreja não é nem muro nem nada, não quer nada com nada. Tem um trabalho na igreja, não vou fazer nada, não vou cantar, não vou trabalhar, não vou dizimar, não vou ofertar, não vou orar, aleluia. Aquela igreja, irmão, que ela não é nem morna nem quente, aleluia. Amém? Se ela não faz nada e também não faz, ela faz pouco. Quer dizer, não quer saber de nada, está no meio, está dividido, aleluia. E aí essa igreja não pode agradar o Senhor, amém? A igreja que Jesus não aceita ela. Ou você aceita verdadeiramente o Cristo como Salvador e viva, seja uma igreja do Senhor, Ele mora em você, enche você de poder, enche você de graça, ou você não seja, aleluia. Porque é mais fácil você não aceitar, aleluia, do que aceitar e não aceitar verdadeiramente. Então essa igreja que Jesus não aceita, assim porque és morno e és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Quer dizer, uma igreja que está totalmente sem nada, não quer saber com nada, não liga para nada, não quer ter vida com Deus, aleluia. Essa igreja pode ter certeza que não vai ser aceita por Jesus, aleluia. Então é melhor a pessoa ser crente verdadeiro ou não ser, aleluia. Porque se ele ficar no meio dos dois e não decidir, não aceitar verdadeiramente, ele vai ter problema, ele perde a salvação, aleluia. E outra coisa é aquela igreja que está iludida. Aquela igreja porque ela tem tudo, é bonita, ela tem dinheiro, ela tem riqueza, ela tem tudo, mas muitas vezes não passou na prova de Deus. Muitas vezes o seu dinheiro, a sua riqueza ainda não passou na prova de Deus. Aí ela diz, sou rica, tenho tudo, não falta nada, aleluia. Aí Deus também aconselha essa igreja que ela é cega, nua e miserável, porque sempre a igreja vai precisar de alguma coisa, aleluia. Sempre a igreja vai precisar de coisas novas, uma nova unção, um novo conselho de Deus. Ela nunca tem o bastante, porque Deus é infinitamente, aleluia, grande e poderoso. Então essa igreja é a igreja que tem por aí, estou rica, sou da igreja mais rica do mundo, a igreja mais poderosa, a igreja não sei o quê, nós não faltamos nada aqui, todo mundo é milionário nessa igreja, todo mundo fica rico, ninguém pode ser pregado, é patrão. Essa igreja é uma odisseia, é a igreja que parece que está viva, parece que agrada a Deus, mas na verdade ela está cega, aleluia, espiritualmente nu e miserável, aleluia. Porque uma igreja não pode dizer que tem tudo, ela precisa buscar tudo, mas ela nunca terá tudo, aleluia. Porque Deus ainda muitas coisas vai ser dito, vai ser revelado nos últimos tempos. Por isso que a Bíblia diz, coisas ocultas é para Deus revelado para nós. Por isso não começamos a ver, Deus apresentou para João na ilha de Pádio e disse, vou revelar as coisas que irão de acontecer. E as 7 igrejas que ele disse, são essas 7 igrejas que nós vimos agora. Agora, qual dessas igrejas nós somos? A igreja Filadélfia, a igreja Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Perno, a igreja de Efésios. Qual igreja nós somos? Aí você analisa você mesmo nesta noite, aleluia. E aí certamente você vai saber que tudo essa igreja existe e essa igreja está na terra. Agora essa igreja de Sardes, de Odisseia, Jesus estava batendo na porta para entrar na sua igreja. Desde que estou à porta e bato, se ouvir minha voz e entrarei. Quer dizer que a igreja que o homem está comandando, os homens estão no controle, os homens estão fazendo tudo e não Jesus, aleluia. Porque ele está pedindo para bater nessa igreja e entrar. Não sei qual igreja você é, mas espero que nessa noite você aceite verdadeiramente, seja a igreja que Deus quer, a igreja que o ame, a igreja que guarda a sua palavra. Lembra que você sofra, aleluia, por Jesus, sofra pela
a sua obra, não importa, você receberá a coroa da vida, você receberá a coroa da vitória, você receberá a coroa de glória, aleluia. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite em nome do Senhor. Glorificando a Deus aí nesta noite. Oh, será que você, igreja, oh, aleluia, que não está morta, em fama que está viva, mas está morta? Oh, vai dando glória a Deus nesta noite. Oh, Jesus está dando um tempo para você, aleluia, buscar nessa noite, aleluia. Oh, mas eu vou parar, muita perseguição. Ai, me falam mal de mim, aleluia. Não importa, aleluia. Se você for fiel a Deus, muitos que são da sinagoga de Satanás, que de judeus prostrarão aos seus pés, aleluia. Oh, a igreja que vai subir, pastor, a igreja fiel, a igreja que guarda a palavra, a igreja vigilante, a igreja que vai até o fim, aleluia. Oh, Deus poderoso, até tira a foto desses adoradores de frente aqui. Ela agora para ver esse irmão aí, está com a chama acesa nesta noite. É ceia do Senhor, é hora de participar do corpo do sangue do Cordeiro nesta noite. Ele foi morto, aleluia, mas vive. Ele diz: eu sou o Cordeiro, aleluia. Eu fui morto, mas agora vivo. Havia um cabelo branco, havia na sua boca uma espada de fogo. Ele disse: eu sou Alfa, o Ômega, João. Escreve para a minha igreja. E Ele está aqui nesta noite. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as igrejas. E você pode nessa noite ser a igreja amada do Senhor, a igreja que vai subir nessa noite. Vai receber um renovo aí agora, vai receber um renovo aí nessa noite. Recebe aí agora, recebe agora, recebe agora, renovo aí agora. Decide nessa noite aceitar Jesus como seu Salvador. Nesse negócio, aleluia. Um dia você é crente, um dia você não é. Aleluia, para de relacionamento com pessoas do mundo, pessoas que não têm nada com Deus. Aleluia, você pode até mesmo ser enforcado, ser morto, muitas vezes ser até rejeitado pelo Senhor, por causa da sua prostituição, por causa da sua infidelidade. Abre o seu coração nessa noite. Ai, glorificando a Deus aí agora, ai, glorificando a Deus. Receba aí agora nessa noite, receba a vida agora. Não deixe Satanás, essa prova vai passar, aleluia. Você vai receber a coroa. Satanás pode ter colocado em você a prova. Os bracinadores estão falando, mas você vai vencer nessa noite. Oh, Deus poderoso, oh, Deus santo, aleluia. Dá uma coroa nessa noite, Pai. Dá coroa para os vencedores, dá coroa para a tua igreja nessa noite. Oh, Senhor, grande é o Senhor e soberano, porque o Senhor escreveu, meu Pai querido. Oh, Deus, você perdeu o primeiro amor, meu Pai. Oh, Deus, nessa noite, e o Senhor tem contra mim, oh Deus, e renova, Senhor, agora, e traz de volta, meu Pai querido, a não voltar a amar o Senhor como amava. Oh, Deus, e trabalhar, Senhor, e nada, Senhor, de me abater, através da perseguição, e através daqueles, oh Deus, de Satanás, falsos apóstolos, da sinagoga de Satanás, aqueles judeus mais mente, caia por terra agora, toda força de treva, em nome de Jesus. Amém, igreja, amém. Prepara agora, obreiro, para nós servirmos a ceia do Senhor nesta noite. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Santa Ceia, nós terminamos um pouquinho, 10 para as 9, 15 para as 9. Aleluia, igreja. Porque a gente tem um assunto extenso. O Senhor diz: eis que eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Hoje as pessoas pensam, porque está numa igreja, uma multidão, mas de repente ele trata igreja por igreja, pessoa por pessoa. Deus não diz escarnecer. Mas eu evito na igreja, ele toca, está cheio de... Depois
uma hora ele vai ver com Deus. Por isso, irmão, cada um tem que procurar a sua vida no altar, viver a palavra, ser uma igreja verdadeira, porque vai chegar no dia, irmão, que aí vai ter problema, aleluia, porque são as 7 cartas mostrando para 7 igrejas hoje na terra. Diga glória a Deus. Amém. Eu joguei na sua mão já uma coisa? Já pus? Glória a Deus. Levanta as mãos para cá, igreja. Isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus. Jesus, quando morreu, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. E toda vez que fazei em memória de mim. Quer dizer, você vai participar do corpo do Senhor, é a morte de Jesus Cristo. É o que ele fez para a igreja. Aleluia. E nada pode fazer você estar nessa comunhão, aleluia, de participar do corpo do sangue. Não tem desculpa, aleluia. Eu não tomei ceia por isso. Eu não tomo ceia por aquilo. Ele não vai aceitar naquele dia, não. Se eu não participar, aleluia. A igreja do Senhor, toda ela vai ter que estar preparada, porque a ceia aqui na terra é uma preparação para a ceia no céu. E quem não está apto a cear aqui na terra, aleluia, precisa se preparar para estar apto para a ceia no céu. Aleluia. Também Jesus, semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue que é derramado por vós na cruz do Calvário. E toda vez que beberdes, aleluia, beber em memória de mim, aleluia. Aí você lembra na cruz do Calvário a morte de Jesus Cristo de Nazareno por você, comprando você, lavando você para ser rei e sacerdote diante do Senhor. Apocalipse 1, versículo 5. Então você foi comprado à igreja. Por isso que ele tem todo o direito sobre a sua igreja. Ele exerce soberania sobre a sua igreja, porque ele venceu, aleluia, todas as coisas, até a morte, aleluia, e sentou a destra do Pai, e a sua igreja, aleluia, está na terra. E por isso que ele exerce autoridade sobre a sua igreja, e também sobre os pastores da igreja, que são as 7 estrelas e os candeeiros que estão aqui na terra. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Levanta a mão, diga: Senhor Jesus, nesta noite, que o Senhor me fortalece, ó Pai, para que eu possa estar apto, ó Deus, a participar da ceia do corpo do Senhor, ó Pai. E se nessa noite, ó Pai, eu não tenho vivido a sua palavra e fortaleça agora, então renovo nessa noite, ó Pai, porque ainda há tempo, ó Deus, e o Senhor colocar na minha cabeça a coroa eterna, a coroa da vida e a coroa da glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos agora servir a ceia para os irmãos. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. O vermelho está ligado, tá? Vamos agora servir para os irmãos. Diga glória a Deus, igreja. Diga no espírito de adoração nesta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Isso aqui o Senhor, na fala através de Paulo: examinai o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Amém? O pastor não vai dizer quem come, quem bebe. Aleluia. Você que tem que se examinar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós. Aleluia. Bebei em memória de mim. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós. Aleluia, bebei em memória de mim, aleluia. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós, bebei em memória de mim, aleluia. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós, bebei em memória de mim, aleluia. Aleluia, dá para preparar um louvor lá? Eu disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós. Pai, quero beber em memória de mim, aleluia. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós, beber em memória de mim, aleluia. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós, beber em memória de mim, aleluia, aleluia. Disse Jesus: esse é meu sangue que é dado em favor de vós, beber em memória de mim, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a ti, Senhor, aleluia. Já pegou o pão, então? Serve o pão para ele. Aleluia, bendito seja, como o Senhor disse: Jesus é meu sangue que é dado em favor de vós, beber em memória de mim, aleluia. Tem como colocar um louvor lá, então? Louvado seja o nome do Senhor. Vai adorando o Senhor nessa noite. Vai adorando nessa noite. Vai receber o renovo agora. Vai receber o renovo agora. Vai glorificando agora. Vai glorificando. Receba a vida agora. 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 Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Disse Jesus: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Aleluia. Comei-vos em memória de mim. Disse Jesus: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança que é dado em favor de vós. Aleluia. Bebei em memória de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fica aqui do lado aqui, irmão. Oh, glória a Deus. Siga de frente para a igreja. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Oh, vamos adorar o Senhor. E eu já vou dar o comando do Senhor. E nós vamos participar e vamos para casa. Aleluia. Oh, oh, Deus seja louvado. É através desse louvor nós vamos participar do corpo do sangue do Senhor nesta noite. Aleluia. Aí você não renovo aí agora. Oh, aleluia. Vencer o cabo do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra, do testemunho que não amaram a própria vida, mesmo a face da morte. Aleluia. Oh, oh, Deus seja louvado, meu Pai querido, meu Pai amado. Oh, Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Vai dando glória a Deus aí, igreja. Assim glória chama nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Além do sangue. Vai glorificando a Deus agora, igreja. Glória a Deus. Vai glorificando a Deus agora. Aleluia. Disse Jesus. Mas disse Jesus: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Aleluia. Comei-vos em memória de mim. Participa agora do pão agora. Aleluia. Pode participar agora, igreja. Como agora aí. Aleluia. Como agora. Como agora. Participa agora. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça. Aleluia, pela Jesus. minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, Deus seja louvado, meu Pai querido, meu Pai amado. Obrigado, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus santo, aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que está com o cálice na mão, levanta ele para cima nesta noite. Olha para o seu cálice nesta noite. Lembra que ele morreu por você, ele pagou um alto preço. Não foi para que você viesse uma vida longe dele, mas foi para que você e fosse fiel para nós. Disse Jesus, um caminho para Ele. Bebemos, eu posso me achegar beba agora, somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Obrigado, Senhor. Nada além do sangue. Obrigado, Senhor. De Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vai agradecendo a Ele nesta noite. Eu estou livre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou livre.
querendo. Nada além do sangue. Oh, Deus seja louvado. Nada além do sangue. Obrigado, Pai querido. Jesus. Oh, Senhor, em nome do povo, em nome da tua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos levantar as mãos agora nessa noite. Ainda não haja em língua agora. Você que fala em língua agora. Receba aí agora, recebendo dons nessa noite. Deus, você pode ser muito mais melhor do que você está sendo. Aleluia, bendito seja o teu nome, aleluia. Olha, Deus Santo, aleluia. Põe a mão aí no lugar da dor, da enfermidade nesta noite. Glória a Deus, sai agora, meu poder no nome de Jesus, agora na autoridade. Vai correr no nome de Jesus agora, declara agora, sai agora, Satanás. Em nome de Jesus, essa igreja não é sua. Essa igreja vai correr, não é sua. Em nome de Jesus agora, essa encontro não é seu, essa vida não é sua. Você agora será derrotado agora nesta noite. Você que quer oprimir essa pessoa, você quer fazer essa pessoa desistir nesta noite, sai agora, em nome de Jesus agora, toda a força das trevas, eu derroto agora nesta noite, em nome de Jesus agora, caia por terra agora, eu com a autoridade desse povo, eu não aceito agora Satanás, esse lugar, nesta igreja, esse crente, viva uma vida, aleluia, que não seja a vida que o Senhor preparou para ele. Então demônio da frieza, sai agora da igreja, em nome de Jesus, saia demônio da cegueira, sai agora, em nome de Jesus agora, e eles recebam agora a visão, recebam agora a autoridade, e eles vençam como igreja, em nome de Jesus, e todos que creem, diga amém, Senhor, diga graças a Deus, aplauda o Senhor agora, aleluia, o Senhor está trabalhando nesta noite, glória ao nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Levanta a mão para cá agora. Amanhã, segunda-feira, o grupo dos empresários vai ter algumas pessoas participando da ceia. Se o obreiro puder estar aqui, viu, irmão? Viu, à noite, viu? Para ajudar a servir a ceia para algumas pessoas. O irmão vem, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a mão, diga: Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que a consolação do Deus Pai, a graça de Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todas as igrejas. Vão em paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vem para casa agora.